sobre se o pai não tem autoridade, eu também não consigo ter. Vamos separar as coisas. Geralmente, quando uma mãe traz uma questão exatamente assim para mim, significa que ela realmente não está conseguindo exercer a autoridade que ela gostaria e que ela sente que precisa. E como de forma automática nós fomos educados a colocar a culpa das coisas do lado de fora, sem pensar, a mãe primeiro ou o pai primeiro me traz, a culpa é dela. Se ele não consegue, se ela não consegue, eu também não consigo. Mas o buraco é muito mais embaixo. Quando cada adulto se responsabiliza pela sua parte em relação à educação, não importa se o outro está fazendo, o que você está fazendo vai ter efeito na educação do seu filho no momento em que você está com seu filho. Por exemplo, eu e o meu marido tivemos educações diferentes e formas que os nossos pais lidaram conosco nos diferentes momentos da vida. Então, o que a gente aprendeu é, por exemplo, se o meu filho fizer birra, eu não vou dar bola e eu vou direcionar ele para uma outra coisa. O meu marido aprendeu outra forma. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que comigo o meu filho entendeu como que ele precisa funcionar para conseguir as coisas. Com o meu marido, ele funciona de um outro jeito, eles entram em conflito ou não, mas essa é uma questão da relação deles dois. A minha relação eu vou estabelecer do jeito que eu acredito e a criança vai aprender a lidar com as diferentes formas de se relacionar com diferentes pessoas. Cada um de nós é responsável por nossas próprias ações e a gente é diferente mesmo. Ninguém vai agir igual ao outro. A gente querer que o nosso parceiro, que a nossa parceira haja da mesma forma que a gente com os nossos filhos é irreal e desgastante. Então, você não precisa arrumar desculpa do que não está funcionando com você e a sua criança. Você toma o que é da sua responsabilidade e as atitudes que você sabe que precisa fazer com essa criança, e na hora que ela tiver com esse pai ou com essa mãe que age diferente, ela vai saber que com essa pessoa é diferente. Até porque você pode dizer: ah, mas o papai não faz assim. Você pode dizer, não tem problema, só que comigo é assim. Ah, mas a mamãe deixa. Não tem problema, quando você estiver com a sua mãe, você faz. Quando você está comigo, é assim que funciona. Assim, a gente aprende, a gente ensina as crianças a lidarem com a diversidade humana. E isso é muito rico, desde que haja respeito entre essas duas pessoas diferentes. Uma outra mãe me escreveu dizendo: eu tento colocar limites de uma boa forma. Eu pergunto, o que significa de uma boa forma? Limite é limite e não pode ser confundido com tá bom, pode ser que você me dobre. Entende? Então, por isso que quando a gente fala em firmeza amorosa, a gente está falando que na hora de colocar limite, é limite e vai ser entendido. Você vai trazer de forma respeitosa, com a voz firme, que aquilo naquele momento não é possível e não pode ser feito. E uma outra coisa, eu tento colocar limite. Não tente colocar limite, coloque limite. É uma decisão interna que a criança vai sentir. Você vai decidir, eu estou colocando esse limite porque é importante para esta criança aprender isto neste momento. E com essa firmeza e essa decisão no fundo do seu coração, você vai falar de forma firme e amorosa e a criança vai entender. Eu tento colocar limite, quer dizer que você não está muito certa de como colocar e do que você vai fazer. Esteja certo. Separe um momento para você pensar aonde você quer levar a sua criança em termos de educação. Se você quer que ela aprenda a se relacionar de forma harmônica,
Se você quer que ela aprenda a se expressar de forma harmônica, você vai colocar um limite quando ela se expressa de forma desarmônica. Então, você vai dizer, assim não funciona. Se você quiser que a mamãe entenda, você para de gritar e quando você parar, a gente vai conversar. Eu estou aqui para te ajudar. E não fica mais falando um monte de coisa, porque nos momentos em que a criança está desequilibrada, o que ela precisa é firmeza e que você espere um momento em que ela esteja equilibrada de novo para poder direcionar o comportamento dela. Existe uma outra questão que é importantíssima. Todas essas coisas que eu falo em relação a mães, pais, servem também em relação a babysitter, babá e professores na escola. Quando a escola ou as babás acham que os pais estão errados ou vice-versa, quem perde é a criança. Fica uma disputa entre quem está certo, quem está errado e a criança fica no meio disso. Escolas, babás, família precisam ter consciência de que juntos eles fazem uma engrenagem chamada educação para a criança. Embora cada um tenha uma instância e um seja diferente do outro, um apoie o outro para educar essa mesma criança. Um não tira a força do outro. Enquanto você está pensando, como professora, essa mãe está errada, esse pai não exerce o limite que deveria exercer, você não consegue estabelecer uma harmonia para poder sustentar essa criança num lugar de harmonia também. Então, é preciso que haja confiança da família para com a escola ou as babás e das babás e escola para com a família, para que a ação de cada um seja reconhecida como válida para a educação dessa criança. Então, quando a família traz alguma coisa para a escola, a família não está atacando a escola. É uma chance que a escola tem de escutar, observar, modificar ou se educarem juntos. Da mesma forma, quando uma babá traz uma ideia, uma sugestão para uma família, é uma chance que essa família tem de escutar, observar e modificar suas reações e o seu comportamento em relação à criança. Nós todos, escola, família, babás, babysitters, estamos a favor da criança. Então, nós vamos ajudar aos outros, sem julgamento, sem crítica, no intuito de fortalecer essa criança. A abertura da escola para com a família, da família com a babá ou com a escola, vai fazer com que essa criança se eleve.